Você acredita que consistência pode vencer inteligência e que o esforço em obter hábitos financeiros saudáveis pode transformar a sua vida? Ou não? Você acredita que nunca vai ter dinheiro suficiente ou até mesmo nunca será capaz de aprender sobre finanças? Qual desses dois pensamentos permeia a sua mente? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre crenças e a importância disso dentro do conjunto que a gente chama de mentalidade, né? De ferramentas que a gente vai trabalhar dentro de mentalidade. Em crenças, nós vamos trabalhar dois aspectos. O primeiro são as crenças funcionais, que são aquelas que nos impulsionam, que nos levam a alcançar os nossos objetivos financeiros. Já o outro aspecto são as crenças disfuncionais. Essas nos limitam, nos bloqueiam, não permitem que alcancemos os nossos objetivos financeiros. E para iniciar, vamos tratar sobre as crenças funcionais. E aqui eu quero ler com vocês o conceito mais específico do que são essas crenças funcionais. Ele vai dizer o seguinte: nossas crenças funcionais são as mentalidades que nos capacitam a tomar decisões financeiras conscientes e sustentáveis. Elas formam um alicerce sólido para a construção de riqueza genuína. E aqui você vê que eu falo em riqueza e não só em obtenção de dinheiro, o dinheiro pelo dinheiro, mas uma riqueza genuína, que vai fazer o quê? A tão sonhada conquista de um bem-estar financeiro duradouro, ou seja, o dinheiro será uma ferramenta para o bem-estar nosso e da nossa família. E ele segue: entender e cultivar essas crenças é crucial, pois elas nos orientam para comportamentos financeiros que promovem crescimento e estabilidade, diferentemente das crenças que nos limitam, que a gente vai ver mais à frente. Passando um pouco aqui, nós vamos entrar agora nos princípios fundamentais, nesse primeiro momento, sobre as crenças funcionais. E o primeiro princípio é o seguinte: mentalidade de crescimento aplicada às finanças. E o que eu quero que vocês fixem aqui é o seguinte: isso aqui significa acreditar que suas habilidades financeiras podem ser desenvolvidas através de esforço e prática contínuos. Ou seja, não importa o seu histórico, de onde você veio, do ambiente, né, que você foi criado, ou as experiências, os estímulos que você recebeu durante toda a sua vida, sua situação atual, isso não importa. O que você tem que acreditar é que pode conquistar, adquirir ferramentas, né, por meio do seu esforço, que vai transformar essa sua situação atual. Ou seja, você tem que acreditar que é possível transformar essa sua realidade financeira. Esse é o primeiro princípio. O segundo é: comportamento vence inteligência. E aí eu quero que você fixe que o comportamento é mais determinante do que a inteligência no sucesso financeiro. Porque não adianta nada você ser a pessoa mais inteligente do mundo, ter conhecimento, ter um intelecto alto, se você não tem a persistência necessária para construir essa riqueza genuína que a gente acabou de citar. Isso requer tempo, a gente vai ver ali para frente. Então, a consistência nesse caso é muito melhor, digamos assim, do que a inteligência em si. Isso você tem que ter em mente, né? Que o seu comportamento, as suas ações, elas sim vão fazer uma transformação. E não meramente a inteligência, né? O seu cognitivo vai fazer essa transformação. Bom, vamos seguir aqui em outros princípios. Paciência como superpoder financeiro. Vem também do item anterior, dessa consistência. Por que você vai precisar dela? Porque você vai precisar lidar com a paciência. O crescimento patrimonial é lento e constante, como o crescimento de uma árvore. Isso você tem que ter em mente. Não é de um dia para o outro, né? Do dia para a noite, mas sim é uma jornada, uma caminhada longa, que você vai ver os efeitos ao longo do tempo. E esses efeitos são transformadores. Mas, assim como na academia, a gente tem que ter persistência, disciplina e vai ver o esforço ao longo de um período, né? Você vai ver a sua transformação física, da sua saúde. Na área das finanças é a mesma coisa. Você precisa ter paciência, né? É um processo lento, mas ao ser cultivado, assim como a árvore, ela vai crescer e vai dar frutos. Mas a gente precisa ter em mente que a paciência é essencial. Outro princípio: liberdade em vez de ostentação. Talvez isso aqui é um dos principais princípios que a gente tem que ter em mente
Levando em consideração o mundo que a gente vive hoje, né, com a rede social, a gente sempre está se comparando com os outros e às vezes a gente quer ter algo para mostrar e não para benefício próprio ou da nossa família, de um bem-estar, né, mas meramente para mostrar. E o que eu quero que você fixe nesse princípio é o seguinte: a verdadeira riqueza não é impressionar os outros, mas ter liberdade de escolha. Essa é a verdadeira riqueza, né, a genuína riqueza que a gente comentou lá atrás, ou seja, você ter uma condição financeira vai ser uma ferramenta de transformação do bem-estar, da qualidade de vida sua e da sua família. Não é um meio só meramente de ostentação, de ter o dinheiro por ter o dinheiro e para mostrar para os outros que você tem dinheiro, né? Isso aqui é um fator que vai te dar a liberdade de escolha, de poder optar muitas vezes, né, com essa liberdade financeira do que você vai fazer naquele momento, se você vai ficar com a família, se você vai viajar, se você vai tocar algum projeto pessoal seu, né, poder ter momentos e tempo de qualidade com seus filhos, com sua família. Isso não tem preço. E é esse o foco que nós temos que ter quando a gente pensa em uma liberdade financeira. Bom, seguindo aqui nos princípios, o próximo, né, que seria dinheiro trabalha para você. E eu quero que você fixe: a independência financeira não vem apenas do salário, mas da criação de uma máquina de fazer dinheiro através de investimentos. O que a gente vai querer fazer quando a gente foca, né, em investir é ter o retorno, né, a renda passiva daquilo que ao longo do tempo a gente investiu. E não é mais a gente que vai trabalhar para ter um salário no final do mês. A gente vai ter o nosso próprio dinheiro trabalhando para nos dar uma renda. E com essa renda, desses investimentos ao longo desse período, e por isso que é tão difícil ver pessoas hoje que vivem de renda passiva, porque é um trabalho contínuo, árduo, de muito tempo, de paciência, de consistência, até chegar a esse ponto. Mas um dia vai chegar, querendo ou não, né? A maior probabilidade hoje em dia é que a gente chegue até a velhice. Até pela qualidade que a gente tem hoje de vida, saúde, né? A gente tem que pensar que ao chegar lá, a gente pode ter esse padrão de vida, um padrão de vida onde a gente tem uma liberdade, onde o nosso dinheiro vai trabalhar por nós. Não vai ser mais o nosso esforço físico ou intelectual, muitas vezes, que vai nos remunerar, mas o nosso próprio dinheiro adquirido ao longo desse período. Um dos princípios também para você guardar é: dinheiro trabalha para você. É isso que nós vamos buscar. Buscar com que o dinheiro seja o nosso trabalhador, que vai fazer com que renda seja gerada por meio desses investimentos que foram feitos ao longo dos anos. O seguinte é o poder da ação sobre o conhecimento. Não basta saber, é preciso aplicar o aprendizado financeiro de forma contínua para ver resultados reais. Então é o poder da ação, né, de executar. E a gente trata muito isso, e você vai ver nesse canal, nessa comunidade que nós estamos criando, que a gente sempre vai falar do tripé, dos investimentos, né, das ações dentro da área de finanças, que é o MECA, né? M é de mentalidade, C de conhecimento e A de aplicação. Não tem como você desassociar isso. Então a gente sempre vai estar trabalhando a mentalidade, que é o que a gente está trabalhando hoje com a questão das crenças. O C, que vem de conhecimento, que vai ser toda a base que a gente vai ter de ferramentas, de conhecimentos diversos, literatura, para a gente poder absorver e, em seguida, colocar em prática, que é o que ele fala que não adianta nada sem ação. Então, sempre vai permear mentalidade, conhecimento e aplicação. Não tem como desassociar esses três elementos, esse tripé. E é isso que a gente sempre vai estar trabalhando aqui no nosso canal, na nossa comunidade. Bom, e agora a gente entra na parte de exemplos práticos, né, de crenças funcionais. E aqui só para a gente deixar um pouco mais claro, né, no nosso cotidiano. Primeiro quadrinho: aprender é uma jornada. E aí há alguma frase, né, que você pode repetir para você mesmo: posso aprender a investir, independente do meu histórico financeiro. Isso aqui é uma ação proveniente de um princípio que a gente viu primeiro, né? Outro: prioridade de poupança. Poupar 10% da minha renda é uma prioridade, não uma opção futura. Erros como aprendizado. Erros financeiros são oportunidades valiosas de aprendizado e crescimento. E não tem como, a gente vai errar. Só que a gente tem uma escolha a fazer quando a gente erra. Assumir esse erro e utilizar ele como uma mola propulsora, né, para a gente evoluir ainda mais, ou se abater e fazer com que esse erro nos bloqueie, né, nos impeça de avançar e a gente desista. Então a gente tem que ter muito isso em mente. Outro: responsabilidade pessoal. Minha segurança financeira depende das minhas decisões, não da sorte.
ou seja, é das suas decisões, não é o acaso. Você vai buscar, por meio de ferramentas, de uma consistência, ter a realidade financeira mudada. Mas não é o acaso, não é sorte, é o seu esforço que vai te impulsionar para isso. Liberdade financeira. Viver abaixo das minhas possibilidades me proporciona verdadeira liberdade. E é isso. Você vai ter que ver em determinado momento da sua vida que não é porque você está ganhando mais, você está gerando mais renda, que você vai sempre estar aumentando o seu patamar de vida, consumindo aqueles recursos sem pensar em poupar para investir e ter uma segurança financeira no futuro. Então, a liberdade financeira ela vai vir quando você tem essa responsabilidade de passar boa parte da sua vida, né, digamos assim, consumindo da sua renda menos do que você ganha para abrir espaço para poupar e aí sim executar investimentos direcionados com propósitos e objetivos bem claros, seja eles de médio ou longo prazo. Em geral, a gente pensa muito na questão de aposentadoria, né? Ter um futuro tranquilo não só para nós, mas para toda a nossa família. Liberdade financeira, viver abaixo das minhas possibilidades me proporciona verdadeira liberdade. E é isso, a gente vai ter que entender que ao longo da nossa vida, a gente vai ter o aumento da nossa renda em alguns momentos, só que se a gente for prudente, em vez de a gente elevar nosso padrão de vida, a gente vai mantê-lo por um período para que a gente possa poupar e a partir dessa poupança que nós fazemos, a gente invista esses valores para que eles possam gerar renda passiva para a gente no futuro, com N objetivos, né? Seja ele de médio prazo ou de longo, como uma aposentadoria, algo que você vai desfrutar, ou seja, vai ter uma renda do seu próprio dinheiro, gerando essa renda para você, sem ter que estar trabalhando efetivamente. Então, vai depender dessa sua decisão, de viver muitas vezes abaixo daquilo que você ganha, para poder construir esse futuro financeiro. Bom, agora a gente entra na segunda parte, né, no segundo aspecto, são as crenças disfuncionais. E nas crenças disfuncionais, como eu já falei, o conceito básico é aquilo que te limita, aquilo que te bloqueia, que não permite que você avance nessa área de finanças e alcance seus sonhos, os seus projetos. E dentro das crenças disfuncionais, um dos primeiros princípios que a gente tem é a demonização do dinheiro. E a gente vai ver que a ideia, né, dessa demonização é muito enraizada na nossa cultura. Por vezes você vai ver gente falando, né, dinheiro é a raiz de todo mal, ou que pessoas ricas são gananciosas. Você cria uma aversão à riqueza, como se aquilo fosse mal, ruim. Muitas vezes porque pessoas no seu meio, né, no seu ambiente, cultivaram isso dentro da sua cabeça. Mas o que você tem que ver, a própria Bíblia vai falar, né, que não é o dinheiro que é a raiz de todo mal, mas o amor ao dinheiro. Ou seja, quando você tem o dinheiro pelo dinheiro, foi o que a gente conversou anteriormente, isso te consome a ponto de realmente virar um mal, né? Você só pensa no dinheiro, no poder, no status, e aquilo te consome a ponto de você não utilizar aquilo em benefício próprio ou da sua família. Mas aquilo vai te corroendo cada vez mais, e você se destrói. Mas, se você tiver uma mentalidade onde o dinheiro é uma ferramenta para bem-estar, para uma qualidade de vida, para transformação sua e da sua família, né? Tanto no momento, com projetos que você tem ali para curto prazo, ou para médio prazo, ou até mesmo para longo prazo, como aposentadoria, isso vai ser um fator que vai melhorar a sua condição, sua qualidade, sua vida como um todo, né? Outra crença disfuncional é a mentalidade de escassez, né? A frase como dinheiro não dá em árvore. Isso reforça a noção de que os recursos são limitados e difíceis de se obter. Isso aí cria uma barreira. Não, é muito difícil, né? É difícil obter dinheiro, é complicado, eu não vou conseguir, eu não tenho como obter isso. E, na verdade, isso vai trazer mais medo, ansiedade, dificuldade de se planejar. Isso vai te criar uma barreira enorme na sua vida. Aqui até traz, né, fala que aquele livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele demonstra que a abundância financeira está disponível para aqueles que compreendem e aplicam princípios de aquisição e preservação de riqueza. Ou seja, a gente não pode se limitar. Na verdade, a gente tem que estar aberto para compreender os princípios, né, da aquisição e preservação de riqueza para que a gente possa obter e fazer disso aí algo que venha transformar as nossas vidas. Outra crença disfuncional é o fatalismo financeiro. Crenças como vou ser pobre para sempre ou nunca vou ter dinheiro suficiente.
isso se instala como uma profecia autorrealizável na sua vida. Isso é a mentalidade que se impõe e praticamente paralisa as ações e a busca por uma solução para a sua vida financeira. Então, uma vez que você tem esse tipo de imagem, né, de si mesmo, dizendo que sempre vai ser pobre, não vai ter dinheiro para nada, isso aí se consolida na sua mente e você não consegue avançar e mudar a sua realidade. Outra, procrastinação disfarçada. A crença de que é muito cedo, ou no caso, muito tarde para investir, ou vou poupar quando ganhar mais, é sempre aquela questão de ficar adiando, ou porque é muito cedo, ou porque é muito tarde, ou porque falta alguma coisa, e é muito do brasileiro, né? Vai empurrando com a barriga e nunca chega a hora. A verdade é que nunca vai ser cedo demais, ou nunca vai ser tarde demais. Sempre vai ser o momento. Independente se você está começando tarde, que geralmente é o que as pessoas mais falam, né? Estou começando tão tarde, não vai dar tempo suficiente. Vai. Só de mudar a sua mentalidade e você conseguir poupar e conseguir investir, qualquer que seja o valor, isso já vai mudar a sua realidade financeira e com certeza vai gerar frutos para o futuro. Então sempre é o momento. Não existe isso que ou passou o tempo, ou é muito cedo, ou depois de tal fato eu vou começar. Não. Comece agora, imediato. Outra crença disfuncional, negação da responsabilidade pessoal. Aí vem afirmações como não tenho talento para dinheiro ou sou péssimo com números, são manifestações de uma mentalidade fixa. E é isso, né? Muitas vezes você bloqueia a sua ação falando que você não é capaz, né? Que precisa de talento, que precisa, muitas vezes é tempo, né? Precisa de tempo, na verdade você não está priorizando essa questão. Aí você fala que, não, mas eu sou muito de humanas, né? Eu não gosto dessa parte de exatas. Então você vai criando desculpas, não colocando a responsabilidade em você mesmo, colocando ali motivos, né? Justificativas para poder começar a fazer essa mudança financeira, né? De atitudes financeiras na sua vida. Outra crença disfuncional, dependência externa. Essa acontece demais. Esperar que um emprego, governo ou loteria resolvam problemas financeiros crônicos. É uma forma de abdicar da responsabilidade pessoal também. Então, o que acontece? Muitas vezes, não, eu vou depender ali, eu vou ter minha aposentadoria, eu acredito que o governo ele vai ser capaz de honrar, né? Tá tudo tranquilo. Ou então eu falo, não, eu tô sempre ali apostando na loteria, eu tenho certeza que um dia eu vou ganhar. E aí minha realidade financeira vai mudar. Ou, não, eu sei que em algum momento eu vou ser promovido e quando eu for promovido, as coisas vão melhorar. Ou então eu vou jogar ali no tigrinho, né? Vou fazer algumas apostas esportivas e eu sei que vai dar certo. Então eu estou gastando com isso agora, mas vai vir um retorno, isso vai dar certo. Então a gente sempre está colocando uma dependência de algo acontecer, né? Colocando as nossas esperanças em algo que tem a probabilidade muito baixa, no caso ali de apostas, loteria, né? De acontecer. E isso vai só postergando esse nosso problema financeiro e a gente sempre fica naquele mesmo ciclo vicioso de dívidas, de não conseguir poupar no final do mês, de não evoluir as nossas finanças e não conseguir projetar o nosso futuro por meio de investimentos que vão gerar uma renda passiva, né? Nós vamos entrar agora em outro aspecto. Finalizamos, então, as crenças funcionais e as crenças disfuncionais. Então, a gente tem que ter muito bem em mente essas questões. Isso é algo que vai moldar a nossa mentalidade, vai começar a moldar, vamos falar de vários outros aspectos sobre mentalidade, mas isso começa a trazer uma reflexão para as nossas vidas. E aqui ele coloca o seguinte, como essas crenças se formam? E aí a gente tem aí 3 aspectos principais que são base, né, para a construção dessas crenças. A primeira que ele coloca é crenças hereditárias, transmitidas pelos pais ou pelo ambiente familiar, muitas vezes enraizadas em experiências passadas de escassez ou preconceito sobre o dinheiro. Então, nosso próprio âmbito familiar, né, nossos pais, muitas vezes eles não souberam lidar com dinheiro ou tiveram experiências muito ruins. E você vivenciar isso, essas experiências, né, as falas, a forma que os seus pais, né, a sua família lidava com dinheiro, vai criando crenças, né? São experiências que você vai absorvendo e vão criando suas bases sobre os conceitos, né, sobre a sua visão de finanças. Então, esse primeiro são questões hereditárias, né, que vão sendo passadas e isso vão se consolidando na sua mente. Segundo, crenças individuais, desenvolvidas a partir de experiências pessoais e interpretações de eventos que impactaram a vida financeira, levando a conclusões que podem ser equivocadas.
Então, assim, há também experiências que você viveu ao longo da sua vida, né? Seja não só na adolescência, já na vida adulta, em várias fases da sua vida, você teve experiências, muitas delas negativas, e você tirou uma interpretação daquilo como algo negativo, você quer ficar longe daquilo. E aí você instala mais algumas crenças, né, que foram desenvolvidas por essas suas próprias experiências. Então a gente já tem aquelas hereditárias, que foram criadas principalmente, né, no nosso ambiente familiar. Tem as individuais, que foram das suas próprias experiências ao longo da sua trajetória nessa área financeira. E, por último, as crenças sociais, formadas pela cultura, pela mídia e pelo grupo social ao qual pertencemos, que reforça a narrativa sobre riqueza, pobreza e sucesso. Então, a depender da sociedade, né, das principais crenças sociais sobre o dinheiro, sobre a riqueza, sobre a pobreza, aqueles grupos que você convive, você vai também absorver muito dessa visão, dessa mentalidade deles e vai agregar a esse conjunto de crenças que você tem sobre finanças, sobre dinheiro, investimentos, tudo que está relacionado à área financeira. Então, essas são as 3 principais origens das nossas crenças em relação a finanças. Então, a gente tem as crenças hereditárias, as crenças individuais e as crenças sociais. Isso em conjunto vai formar toda a nossa base do que a gente acredita em relação ao dinheiro, a finanças, a investimentos. E muitas vezes vai nos levar a tomar uma ação ou outra, muitas vezes negativa ou positiva. E a gente precisa estar muito atento a essas questões. E finalizando, nós temos que ter consciência que transformar crenças é transformar resultados. Aqui, a riqueza, como bem resume Napoleão Hill, é, em grande parte, uma questão de crença. Para construir uma vida financeira próspera, é imperativo identificar e desmantelar essas crenças limitantes, substituindo-as por um sistema de crenças que promova abundância, ação e confiança. Uma citação que eu quero colocar aqui também de Tony Robbins: confronte a dor causada pela falta de dinheiro e, em seguida, visualize as infinitas possibilidades e o prazer que o dinheiro, quando bem gerenciado, pode proporcionar. Essa orientação mental é o primeiro passo para reescrever seu destino financeiro. Então, hoje falamos sobre crenças, algo muito importante dentro dessa área de mentalidade. Espero que você reflita sobre isso e promova uma transformação também nessas suas crenças. Se você tem essas crenças disfuncionais, limitantes, que você venha substituir por crenças funcionais, que vai te impulsionar a transformar a sua realidade financeira.